Na noite de hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre o fruto do Evangelho. Abra lá a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Vamos dar uma olhada a partir do verso de número 13 até o verso de número 23. Eu quero dizer àquelas pessoas que nos visitam, alguns rostos já nos são conhecidos, alguns nós não vemos há algum tempo, e alguns rostos aqui que pelo menos para mim é desconhecido, estou vendo agora. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Vocês são muito bem-vindos aqui entre nós. E na medida em que vocês estão conosco, essa igreja fica mais bonita, né? Você que nos embeleza e nos honra com a sua presença. Que Deus os esteja abençoando. Então vamos ler o texto bíblico. A Bíblia diz assim, verso 13: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós, agora nesse instante, depois de cantarmos, depois de nós o louvarmos através de nossas canções, com humildade no nosso coração, nós nos voltamos para a Tua palavra, reconhecendo que precisamos dela na nossa vida, como semente que germina, como semente que produz fruto, o fruto do Evangelho, o poder do Senhor em nós, que é capaz de, no nosso coração, enquanto uma terra boa, germinar para que tudo aquilo que o Senhor deseja, como resultado do Evangelho em nós, possa ser de fato produzido. Por isso, ó Deus, nós nos submetemos à Tua palavra nesta hora. Nós desejamos nos despojar nesse instante, nesse tempo de reflexão, de todas as compreensões que foram construídas na nossa mente, de todos os paradigmas, de todas as verdades, porque desejamos nesse instante ter o contato com a única verdade que vale para nós agora, que é a Tua palavra. E é por isso que nós rogamos que pelo Teu Espírito Santo, esta verdade seja aplicada em nossas vidas e seja claro ao nosso coração. Ajuda-nos nisso, pois de Ti dependemos, em nome de Jesus. Amém. Preste atenção naquilo que eu vou dizer inicialmente. Queria que você estivesse olhando para mim agora, porque parece que quando a gente está diante de textos bíblicos como esse aqui, ele tem o poder de gerar, de provocar uma reação em nossa mente, porque parece que nós, ou a maioria de nós, tem na sua mente um botão que nos desliga quando estamos diante de determinados textos. Quando a gente olha, quando a gente lê,
quando a gente tem o contato com eles, ele só pela simples leitura, ele começa a mexer conosco de algumas maneiras, que parece que a gente se desliga, ou então a gente fala assim: pena que a pessoa tal não está aqui. Essa palavra deveria ser para ela e hoje ela não veio ao culto, porque o meu coração é um solo fértil, o meu coração é uma terra boa. Tudo isso eu já sei. Já estou aqui há 10, há 20, há 200 anos, sei tudo acerca do Evangelho, sei tudo acerca da Bíblia, sei tudo acerca da igreja, mas aquela pessoa deveria estar aqui. Que pena. Vou falar com o Maurício, ele vai providenciar para mim o áudio dessa mensagem, dessa palavra, e eu vou enviar para aquela pessoa. Eu quero convidar você hoje a que você esteja desarmado nesta hora. Porque pode ser que algumas forças contrárias, sejam inconscientes, sejam espirituais, tendem a nos convencer de algumas mentiras como sendo a verdade. Eu gostaria que você estivesse com o seu coração totalmente aberto, porque a palavra de Deus é para quem aqui está. Porque se Deus sabe de todas as coisas, Ele não daria uma palavra para quem não aqui estaria, porque Deus sabia desde o início quem aqui estaria. E se você crê que esta palavra, que Deus dá uma palavra àqueles que Ele sabe que estão presentes, pode ser que essa palavra seja para alcançar o seu coração. Talvez não de todos, talvez não da maioria, mas certamente há corações que precisam ser alcançados por esta palavra. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso logo nesse início, porque parece que a ideia de evangelho ao longo dos anos, dos séculos, da era cristã, sofreu um processo de perversão. O evangelho, o verdadeiro evangelho, puro e simples, parece que foi pervertido por muitas pessoas que ao longo da história tiveram a oportunidade do papel, a partir do papel que exercia nessa relação cristã, dentro da história cristã, em liderança da igreja, e aqui eu falo da igreja num sentido genérico, e até mesmo dentro daquele período em que não havia as mais variadas denominações, mas a igreja era una, e desde aquela época parece que a igreja foi tomando caminhos diferentes, e surgiram várias propostas, surgiram várias possibilidades ao longo do tempo, em que a igreja pudesse retomar o seu caminho original. E inicialmente a igreja tomava o caminho original e não demorava muito, ela começava a se desviar e novas possibilidades, novas variantes, novas vertentes iam surgindo, e nesse contexto todo nós tentamos lidar com o evangelho, transmitir o evangelho, pensar o evangelho, conceituar o evangelho, e motivados por uma série de paradigmas, por uma série de compreensão acerca do mundo, da realidade, da existência humana, de Deus e de tudo mais, da cultura e uma série de outros fatores, o evangelho foi sendo deturpado naquilo que é a sua essência. Aí a gente olha para esse texto e Jesus começa a dizer o seguinte: olha, o caminho ele é apertado, e ele precisa ser apertado mesmo. O caminho tem que ser difícil, porque aquele caminho fácil, a proposta de uma porta larga, a proposta de uma possibilidade de vida, denominada evangelho, sem algumas dificuldades peculiares, tomem cuidado com isso. Jesus vai mais além, ele diz:
tomem cuidado com os falsos profetas. Quando a gente faz uma primeira leitura acerca desse texto, a gente começa a pensar assim, Jesus está falando do fulano de tal, do Beltrano, aquele que é líder da igreja A, aquele que é o fundador da igreja B. Jesus está falando acerca desses indivíduos aí que estão pervertendo a essência do evangelho e por causa dos seus interesses, por causa das suas ambições, arrebanham pessoas, lotam templos, conquistam uma série de coisas, porque eles são os usurpadores do evangelho. Não é o que a gente pensa quando a gente lê esse texto. A gente diz assim, não, mas a minha igreja não existem falsos profetas, porque a minha igreja vive o evangelho puro e simples. A minha igreja está no caminho certo, o meu pastor não distorce a palavra, eu estou tendo uma visão, discernimento apropriado, correto, adequado acerca do evangelho. Jesus está falando daqueles outros, daqueles que estão enganando os incautos, os ingênuos e usurpando a boa-fé dessas pessoas, que querem de fato uma vida nova, que querem de fato a salvação, querem de fato Deus na sua vida, querem de fato ter uma vida transformada e acreditam que aquelas propostas que lhes são apresentadas são de fato a solução para a sua vida. Aquelas pessoas são os enganadores. E os outros que ali estão são os enganados. Então Jesus está falando acerca dessas pessoas aqui. Eu quero convidar você, como nós temos feito aqui ao longo dos nossos estudos, a estarmos olhando as palavras de Jesus no Sermão do Monte de uma perspectiva diferente. Não dentro de uma aplicação aos outros, mas numa aplicação a nós mesmos, porque o que me parece é que Jesus não está falando somente àqueles que se portam ou são identificados por nós como falsos profetas, como aqueles que enganam, e se há os que enganam, há também os que são enganados, mas de alguma maneira Jesus está falando para a maioria de nós. Talvez que aqui esteja, ou a maioria daqueles que se denominam evangélicos, na maioria, ou da maioria daqueles que se denominam crentes, na maioria daqueles que fazem parte de uma igreja e frequentam uma igreja e lá estão presentes e se envolvem e estão ali porque eu sou evangélico. Isso se requer de mim com todas essas práticas. E eu penso assim, justamente porque no transcorrer do texto, Jesus está dizendo, olha, até aqueles que se denominam evangélicos, eles vão chegar um dia e vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu profetizei, em teu nome curei um monte de pessoas, se em teu nome eu fiz tudo isso, Senhor, em teu nome eu era evangélico. Eu estava no evangelho, Senhor, o evangelho me alcançou, Senhor, eu fiz tudo que o evangelho espera que eu fizesse. E aí Jesus diz que para esse tipo de pessoa, ele dirá, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, ou vocês que praticam o mal. Jesus não está falando da iniquidade, do pecado, do mal aqui, como sendo aqueles que nós alistamos, ou seja, do roubador, do assassino, do traficante, do mentiroso, do adúltero, da prostituta, do prostituto, dos homossexuais, e não são desses que Jesus está falando. Quando Jesus diz, apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal, vocês que praticam a iniquidade, Jesus está falando, apartai-vos de mim, vocês iníquos, que perverteram o evangelho, e vocês que mesmo sendo ingênuos, não são inocentes, porque abraçaram o evangelho que não é capaz de salvar. Vocês entenderam e acharam que eram salvos. E pelo fato de acharem que eram salvos, estavam presentes numa comunidade religiosa, numa igreja cristã, numa igreja evangélica. Você se denominava evangélico.
você até demônios expulsava em meu nome, você curava muitas pessoas, você profetizava muito. E olha que quando Jesus está falando isso aqui, Jesus não está dizendo que quem profetiza, quem cura e quem expulsa demônio não ter lugar no céu. Jesus não está dizendo isso. Nem tampouco Jesus está aqui falando que essas pessoas são enganadoras quando faziam isso, porque de fato elas podem fazer e praticar, e pessoas podem ser curadas, e pessoas podem ser libertas num certo sentido, e profecias podem ser proferidas, mas isso não significa que seja o fruto do Evangelho, e não significa que Jesus ali esteja. Não significa que o Senhor esteja se agradando de tal prática, porque Ele diz que não necessariamente esse é o fruto do Evangelho. Jesus está dizendo aqui que esse é um fruto mau, porque os pervertores do Evangelho não transmitem, não acessam, não compartilham o Evangelho naquilo que ele é em essência, mas se utilizam da denominação Evangelho para atender aos seus interesses e aquilo que eles querem produzir em si como resultado dos frutos ou dos pseudos frutos que são vistos. Querem ver uma coisa? Quando a gente fala de fruto na vida cristã, geralmente estamos falando de três coisas. Primeiro, de tempo. Eu estou aqui há muito tempo. Há muito tempo eu pertenço a esta comunidade religiosa, esta comunidade que professa o nome de Jesus. Eu há muito tempo frequento assiduamente a agenda da igreja. Eu sou a garantia de que o pastor não estará só no culto. Eu estarei lá. Senhor, pode contar comigo. Eu estarei lá. Eu dou até dízimo, todo mês, frequentemente, sem falhar, eu vou lá, pego o meu envelope e deposito o meu dízimo, eu dou a minha oferta. Basicamente, fruto, no pensamento de muitos, é isso, está relacionado ao tempo, ou então o fruto está relacionado ao dinheiro. Todo mês, fielmente, eu contribuo, vem aí missões, eu vou contribuir com a obra missionária, eu produzo fruto. Em outros casos, produzir fruto para nós é levar pessoas a Cristo, ou seja, converter pessoas, fazê-las serem batizadas, e de preferência serem membros da minha igreja, participantes, contribuintes, e ali presentes, e envolvidas ali. Então, se nós temos um indivíduo que é extrovertido, desinibido, tem muitos amigos, tem facilidade para falar e expor, a tendência é que ele venha arrebanhar muitas pessoas. E aí no final de tudo ele diz, eu produzi muito fruto. Seja sincero, é ou não é essa a nossa definição de fruto? É ou não é? Pois eu quero que você creia hoje que fruto para Jesus não é isso. Isso tudo faz parte da nossa vida pelo fato de termos sido convocados e aceito a mensagem do reino, estamos ali, então nós testemunhamos, evangelizamos, apresentamos Jesus, trazemos pessoas a Jesus, ou levamos Jesus às pessoas, nós contribuímos com a obra da evangelização, a obra de missões, contribuímos com o sustento e a manutenção da igreja, nós participamos, estamos presentes nos cultos, porque os cultos é a maneira que Deus achou para exercermos também a mutualidade, onde podemos ser edificados, na adoração, no compartilhar da palavra. Então, felizes e crescem aqueles que aproveitam tais oportunidades. Mas Jesus está dizendo que esse não é o fruto, que essa é a atitude que podem nos levar hoje a dizer, Senhor, Senhor,
Mas em teu nome eu estou indo frequentemente à igreja. Senhor, mas em teu nome eu dou o dízimo todo mês. Se eu dou o dízimo, por que isso, aquilo outro acontece comigo? Se eu dou o dízimo, por que eu tenho que ir à farmácia comprar remédio? Será que não deveria haver uma relação de troca? Toma lá, dá cá, eu dou ao Senhor, o Senhor dá a mim, eu dou ao Senhor, não tem dificuldade nenhuma, não passarei por aperto, não precisarei fazer contas lá, para ver lá as coisas, os meus compromissos no meu orçamento. Ou seja, não é essa a relação. Senhor, em teu nome eu participei, eu estava envolvido, eu ia até em Cruz Machado, eu estava participando de tudo. Senhor, em teu nome. O pastor nunca esteve sozinho, porque eu estava lá, como garantia de que ele ia ter alguém para pregar. Aliás, tem aquela história de um pastor, e pregava, e ele sempre queria alcançar um homem que sempre ia à igreja, mas nunca havia tomado a decisão por Cristo. E ele pregava, fazia apelo, e aquele homem nada. E culto após culto, e aquele homem era a pessoa mais assídua da igreja, não faltava nenhum culto. E ele ia ali. Chegou numa quarta-feira, chovia muito. Ninguém da igreja foi ao culto, somente aquele homem. Estava lá, pastor no púlpito, e aquele homem sentado. O pastor começou a dirigir o culto e a conduzir o culto como se o templo estivesse lotado. E o pastor pensando, é hoje, vou pegar ele de jeito. Porque todas as vezes que o pastor pregava, ele chegava à porta e aquele indivíduo cumprimentava o pastor e dizia, pastor, excelente sermão, falaste-lhes muito bem. No culto seguinte, pastor, excelente sermão, falaste-lhes muito bem. Naquele dia só estava o pastor e ele, o pastor, vamos ver o que ele vai dizer agora. O pastor pregou com todo fervor, esse homem vai ser alcançado hoje, e está lá pregando, acabou o culto, aquele homem disse, pastor, falaste-lhes muito bem, pena que eles não vieram. Né? Pena que eles não vieram. Queridos, o que eu quero dizer é que todas essas possibilidades de fruto que nós consideramos como sendo o fruto digno, o fruto do Evangelho, o fruto da vida cristã, o que Jesus está dizendo é que isso nada tem a ver com o Evangelho. Porque se tivesse a ver com o Evangelho, essas pessoas, ao invés de ouvirem de Jesus, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, elas ouviriam de Jesus porque elas expulsavam demônios, porque elas profetizavam em nome de Jesus, porque elas realizavam muitos milagres em nome de Jesus, elas ouviriam, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, o que Jesus está dizendo, que o Evangelho nada tem a ver com aquilo que eu possa fazer em nome de um Evangelho. O Evangelho é muito mais do que isso. Ele está dizendo, pregar é fácil, profetizar é fácil. Jesus está dizendo o seguinte, que ser amigo do Evangelho é fácil, participar de cultos é fácil, sentar no banco de uma igreja é fácil. Ele está dizendo que o difícil é subir quando o anjo do Senhor tocar a última trombeta e o Senhor convocar todos aqueles que foram alcançados de fato pelo Evangelho. Então, pastor, o que Jesus de fato está querendo dizer aqui? O que Jesus está querendo dizer é muito simples. A gente não discerne porque pode ser que a gente não queira discernir. E talvez nós estamos caindo naquilo que Isaías já havia profetizado. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. E como nós temos ouvido o Evangelho? Como nós temos percebido o Evangelho? Já que uns dedicam os seus ouvidos apenas à sonoridade agradável, outros enxergam tão somente dentro de uma percepção visível, esteticamente agradável.
De que maneira, então, podemos acessar o Evangelho, já que para Jesus o Evangelho, vamos esclarecer isso, é como uma semente que entra em nosso coração e nessa semente ela produz os frutos que lhes são necessários. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer a você isso. E Jesus vai usar essa palavra, semente, lá em Mateus capítulo 13, quando ele vai falar acerca da parábola do semeador, que parte da semente caiu em solo rochoso, uma parte caiu entre os espinhos, outra parte caiu na estrada, e outra parte caiu num coração preparado, aberto, num solo fértil. E todas as vezes que Jesus, o Novo Testamento, usa a palavra semente, relacionada a palavra semente ao Evangelho, no original a palavra é esperma, sêmen. O que Jesus está falando é que o verdadeiro Evangelho é o sêmen de Deus enxertado em nós. Sabe o que isso significa? Que o que é gerado em nós é a pessoa de Jesus Cristo, e esse é o fruto do Evangelho. E tudo isso que eu estou falando aqui nos leva ao contexto desses versos, porque o contexto desses versos é um contexto muito lindo. Eu me apaixonei pelo Sermão do Monte quando eu comecei a estudá-lo de uma maneira, dentro de uma perspectiva diferente, de uma maneira um pouco mais profunda. Porque ele começa de uma forma extraordinária, ou seja, Jesus ele é batizado, depois é levado ao deserto, passa 40 dias ali, em jejum, em comunhão com o Pai. Jesus sai do deserto, sente fome, ele é tentado, vence a tentação, e ali depois de vencer aquilo tudo ali, ele começa o seu ministério terreno. Então ele começa a rebanhar para si a sua seleção, os 12 ali, o time de Jesus não tinha 11, tinha 12, ele convoca os indivíduos para fazerem parte do reino. Os discípulos se aceitam a convocação de Jesus, e aí Jesus começa a pregar a mensagem do reino, que falamos sobre ela aqui na nossa primeira palavra: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se porque o reino de Deus está ao alcance das suas mãos. Arrependam-se porque o reino de Deus já chegou. Eu sou o reino de Deus. Eu vim para mudar a história de vocês. Eu vim para mudar a realidade da vida de vocês. Eu vim para inaugurar um novo tempo na história da humanidade. E a mensagem de Jesus foi tão impactante que a Bíblia diz que Jesus ia percorrendo as cidades, Galileia, Decápolis, uma série, e as multidões se sentiram atraídas pelo ensino de Jesus, se aglomeraram em torno de Jesus, a fama de Jesus começou a crescer, os líderes religiosos começaram a ficar preocupados, se infiltraram naquela multidão e tentando de alguma maneira perverter ali todos os ensinos de Jesus. E Jesus olhava para a multidão e discernia o que estava de fato acontecendo no coração daquela multidão. Jesus sabia o que estava acontecendo no coração dos líderes religiosos, e eu disse isso já para os irmãos. Jesus então começou a ficar preocupado como isso tudo afetaria os seus discípulos. Então é aí que ele sobe ali a montanha, sobe um monte, chama os seus discípulos à parte, a multidão está ali, e Jesus preocupado com o que aconteceria com os seus discípulos. Desde então, Jesus então começa a ensinar algumas coisas aos seus discípulos, ensinamentos esses presentes aqui no Sermão do Monte, iniciado por Jesus com as bem-aventuranças. Ou seja, Jesus estava preocupado sobre como os seus discípulos estavam entendendo e absorvendo o Evangelho, porque ele sabia que, embora a multidão fosse grande, a maioria daquelas pessoas estava com o coração endurecido e não seria transformada pelo Evangelho. Coração endurecido, porque no meio daquela multidão estavam ali religiosos que diziam assim: mas tudo isso eu já sei.
Tudo isso já me alcançou. Eu não preciso mais dessas coisas todas que estão sendo ensinadas, porque elas não, na verdade, elas não sabiam. Na verdade, elas não entenderam. Na verdade, elas não discerniram e nem compreenderam. Elas apenas assumiram o compromisso religioso de não faltarem a determinados encontros religiosos. Ali naquela multidão havia um número imenso de pessoas que havia apenas assumido o compromisso de serem afogadas nas águas. Ali naquela multidão existia um grupo enorme de pessoas que assumiu o compromisso tão somente de participar dos ritos e das cerimônias, e acreditaram, e algumas delas sinceramente acreditavam, que esse era o fruto do Evangelho. E Jesus, percebendo tudo isso, foi que ele disse: olha, meus filhos, a justiça de vocês, a prática de vocês tem que ser muito superior à vida e à prática desses indivíduos que não entenderam absolutamente nada. E é por isso que quando a gente olha para as parábolas de Jesus, a Bíblia diz que Jesus ensinava os seus discípulos por parábolas e as multidões estavam ali. E os discípulos: mas mestre, mas por que parábolas? Jesus diz: mas essas pessoas, eu tenho que ensinar por parábolas, porque essas pessoas são incapazes de compreenderem isso. Somente aqueles que têm ouvidos são capazes de entender o que eu falo, o que eu ensino, o que eu prego acerca do Evangelho. Mas todos eram religiosos. E aí, alguns vão entender o Evangelho como sendo participar de culto evangélico. E aí produzem frutos e dizem: eu frequento o culto evangélico, então eu sou evangélico. Produzem frutos, afirmando serem frutos em nome de Jesus, mas naquele dia existem pessoas envolvidas nesse processo que ouvirão: apartai-vos de mim, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticaram mal, ou afastem-se de mim, vocês que perverteram o meu Evangelho. Esse é o Evangelho que causa ojeriza por parte de Jesus, que é o Evangelho dos interesses, que é o Evangelho da ambição, que é o Evangelho da vida fácil, da porta escancarada, o Evangelho da não exigência, o Evangelho que não cobra atitudes, o Evangelho do poder humano e da política corrompida, o Evangelho da rejeição ao soberano e ao sobrenatural. É o Evangelho que causa náuseas por parte de Jesus, é o Evangelho que faz com que as pessoas que tal Evangelho praticam sejam rejeitados naquele dia, quando Jesus de fato levará para os céus a sua verdadeira igreja e aqueles que aceitaram de fato a proposta do Evangelho e viveram realmente pelo Evangelho. E aí voltamos à pergunta: mas o que é o Evangelho? Algumas pessoas vão dizer assim: mas eu estou no Evangelho há 10 anos, eu estou no Evangelho há 20 anos, eu estou no Evangelho há 25 anos, como se o Evangelho fosse um lugar para nós estarmos. A proposta de Jesus não é que você esteja no Evangelho, mas a proposta de Jesus é que o Evangelho esteja em você, como o sêmen de Deus, a semente de Deus, que vai de fato produzir aquilo que fará com que você comprovadamente seja um cidadão do reino, o cidadão dos céus. Mas a perversão é tão grande que o Evangelho, ele virou um lugar, o Evangelho virou uma geografia, o Evangelho virou um endereço, e pior, o Evangelho virou uma igreja. E eu já citei isso aqui várias vezes, e de vez em quando eu lembro-me das palavras do reformador Zwinglio suíço, quando disse: Jesus veio implantar o reino de Deus, e o que surgiu foi a igreja. A perversão foi tanta que evangelho virou sinônimo de igreja.
E alguns compreendem o evangelho desta maneira, achando que estando na igreja está no evangelho, ou o evangelho está nele. Estando na igreja, participando de cultos, frequentando assiduamente, tudo está resolvido na sua vida em relação a Deus. Ah, Senhor, já resolvi tudo. Eu fui à igreja esta semana, eu me senti tocado nesses dias. Senhor, eu assumo o compromisso agora de fazer parte desta comunidade, porque esta é a sua verdadeira comunidade. Eu estarei lá, e assim acredita-se que tudo está resolvido. Jesus diz: querido, a coisa é muito mais profunda do que isso. A coisa é muito mais profunda do que sentar no banco de um templo. A coisa é muito mais séria do que ser afogado nas águas batismais. A coisa é muito mais séria do que simplesmente estar envolvido dentro de um contexto cristão. Porque você pode estar envolvido e os seus frutos, embora aparentemente bons, se tornam maus porque não são frutos do evangelho. E o evangelho para Jesus, ele tem uma outra conotação. Para Jesus, o evangelho é o poder de Deus, capaz de dar significado à existência humana. Para Jesus, o evangelho é aquele que está sendo ensinado dentro do contexto do Sermão do Monte, que os irmãos têm ouvido aqui nestes 2 últimos meses. Para Jesus, o evangelho é isso que é ensinado aqui nas bem-aventuranças, que você pode ser muito feliz apesar de ser manso, apesar de ser pobre de espírito. E na ocasião, nós aqui conceituamos o que Jesus quis dizer com cada uma dessa situação. Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados são aqueles que de fato são puros de coração. Jesus diz que esses são cristãos tão extraordinários, tão apaixonados pelo reino, que refletem a luz do evangelho, a luz de Cristo, a uma sociedade em trevas. Jesus diz que esses são tão extraordinários, que são capazes de dar significado ao seu semelhante por serem sal da terra. Jesus diz que esses são tão extraordinários que eles superam a vida e a prática daqueles que são meramente religiosos, daqueles que semanalmente batem um ponto. Aliás, o que foi dito por Jesus foi a mesma coisa dita por Isaías no capítulo 58. Olha, para que vocês praticam tantos ritos, tantas cerimônias? Em outras palavras, Isaías diz: olha, a vida de vocês está no inferno, porque vocês não estão compreendendo o que o Senhor Deus requer de fato da vida de vocês. O que Jesus está dizendo é que o verdadeiro evangelho é aquele que olha para o seu indivíduo como resultado do perdão que recebeu de Deus. Ele então pratica e exerce o perdão em relação aos outros. O que Jesus está dizendo é que o verdadeiro evangelho faz com que a gente compreenda que o verdadeiro tesouro não é aquilo que a gente deposita na terra, mas aquilo que a gente deposita no céu, porque para Jesus não há diferença de tesouro. Ele não fala de tesouro da terra, ele não fala de tesouro do céu, mas ele fala de um tesouro que pode ser depositado na terra quanto no céu. Mas os cristãos extraordinários, aqueles que compreenderam a mensagem do evangelho, a mensagem do reino, aqueles que foram tocados e alcançados, são esses que vivem na perspectiva celestial. O que Jesus está falando é que o evangelho produz em nós uma paixão tão grande pelo reino, que somos incapazes de amar a nossa vida mais do que amamos o reino. E somos tão extraordinários que as pessoas que quando têm contato conosco, elas são incapazes de sentirem algo de diferente, porque o que está em nós é o evangelho, é a semente de Deus, é o sêmen de Deus que gera em nós a vida, que gera em nós todas as coisas, produtos do evangelho de Deus plantado em nós. Esse é o evangelho.
E se o evangelho não entra na vida da pessoa, o máximo que vai acontecer é a religião dar a ela um discurso para contar. Antes eu fumava, antes eu bebia, antes eu ia para a balada e dançava. Conheci o evangelho, não bebo, não fumo e não danço mais. Aleluia, Senhor! O máximo é isso. Como se o evangelho fosse negação. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Mas a proposta de Jesus é de um evangelho que é afirmação. O evangelho não é não, 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 mas o evangelho para Jesus é sim, sim, sim. Porque aquele manequim que está em uma das lojas aí de nossa cidade, também não bebe, não fuma e não dança. Fica lá. Como muito crente, parado, não vai para frente, não vai para trás, não vai para o lado direito, não vai para o lado esquerdo, e se entrar um vento na vitrine, derruba, vai ficar na vitrine. Eu sou evangélico, se exibindo. A conversão religiosa diz isso, não, não, não. Os fariseus diziam isso. Olha, não façam isso, não façam aquilo, não façam aquilo. Lembram lá daquela palavra? E Jesus diz, olha, eles falam não, 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 mas vocês têm que ser muito superior do que esses caras. Porque não é isso, não é o não, 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 mas é o sim, sim, sim. É como na educação de um filho. Os pais que educam o filho só dizendo não, os filhos crescem sabendo que não podem fazer. Mas o que eles devem fazer? Eles não sabem. A conversão religiosa, então, é essa negação. A conversão a Jesus é a afirmação. A conversão religiosa, ela diz, eu não beberei, eu não fumarei, eu não farei isso, eu não farei aquilo. A conversão é Jesus diz, eu sou, eu serei e crescerei sendo. O evangelho está muito mais preocupado com aquilo que é as pessoas, ou aquilo que são as pessoas, do que aquilo que as pessoas podem fazer ou deixarem de fazer. O Pai não está preocupado com isso, mas o Pai está preocupado com aquilo que nós somos. Em outras palavras, a conversão religiosa é uma tentativa de fazer com que a gente seja diferente do mundo. E a conversão ao reino é a proposta de sermos semelhantes a Jesus. A conversão do reino não é uma conversão protestante. Eu protesto contra isso. Está tramitando lei no Congresso Nacional, eu protesto. Evangelho não é protesto, evangelho é proposta de vida. É esse o pensamento que Jesus quer que nós encarnemos. O evangelho de Jesus é a encarnação da boa nova, é a encarnação da vida, é a semente dos seus ensinos em nós. E isso, queridos, é muito melhor do que o verniz que muitas vezes nós passamos na nossa cara para demonstrarmos uma saúde espiritual que de fato não temos. E é para a conversão que o Senhor Jesus quer convidar você nesta hora. É para a conversão que o Senhor quer convidar você hoje. E o Senhor tem falado muito ao meu coração, nesse tempo que eu tenho estudado o Sermão do Monte, com uma profundidade um pouco maior, em que eu preciso desenvolver uma espiritualidade que de fato vale a pena. Porque muitas coisas que às vezes nos foram ensinadas a vida toda, nos foram construídas na nossa cabeça a vida toda, muitas vezes nos afasta do evangelho puro e simples, ensinado e pregado por Jesus, que não é o fazer, mas é o ser. Mas como
nós estamos tão viciados em fazer, tudo aquilo que nós pensamos acerca do reino, vem sempre em mente o quê? A instituição. É ou não é? É ou não é? É o trabalho que executamos, é o serviço que prestamos, em nome de Jesus. E o Senhor está mais preocupado com o estado do seu coração, o estado da sua alma, porque enquanto fazemos para Jesus, deixamos de ser em Jesus. E aqui eu venho nesta noite como companheiro de conversão de cada um de vocês. E eu não venho aqui trazer uma proposta de alvo, como às vezes a gente faz, principalmente no final e início de um novo ano. Olha, esse ano eu vou perder 10 quilos, vou fechar a minha boca, vou ser fiel à academia. Amém. Eu vou conseguir. Esse ano eu vou levar 10 pessoas a Cristo. Vou evangelizar a minha rua inteira, o meu prédio inteiro vai ouvir falar de Jesus através de mim. Coisa não vai. Esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, esse é o meu alvo. E a coisa emperra. E quando a gente faz esse tipo de alvo na vida cristã, falei aqui da vida secular, mas quando a gente faz na vida cristã, na verdade a gente o faz para tapear o coração, para que o coração não compreenda a essência do Evangelho, e que o Evangelho é muito mais além daquilo que eu possa vir a fazer. O Evangelho é a semente de Deus plantada em nosso coração, que faz com que se gere a vida de Cristo Jesus, que nós nos assemelhamos a Cristo Jesus. As outras coisas são apenas consequências, porque Jesus também viveu num ambiente religioso, mas ele rejeitou o ser religioso, e ele disse: a minha preocupação, o meu objetivo de vida é fazer a vontade de meu Pai. Semente de Deus precisa estar no nosso coração. Então, querido, eu quero convidar você a destruir todos os paradigmas que foi ou não o próprio Senhor Jesus, porque a palavra não é minha, a palavra é de Cristo, a palavra é do Senhor, a palavra que é clara para nós, e às vezes nós não a compreendemos por causa da maneira como nós nos voltamos para ela. Mas o que o Senhor requer de nós é que permitamos que o nosso coração seja verdadeiramente povoado pelo Evangelho do Reino. E o passo seguinte a isso não é o trabalhar, não é o trabalhar no reino, não é o ser líder numa igreja. O segundo passo após a entrada do Evangelho em nós não é o ser dizimista, não é o frequentar cultos, mas o passo é o fruto que é produzido por nós, tudo que foi ensinado por Jesus no Sermão do Monte. É você, uma vez encontrando o amor de Deus, ser capaz de amar aos outros também. É você dizer: Pai, eu perdoo as dívidas dos outros, porque eu fui perdoado, a minha dívida foi perdoada pelo Senhor. É o que a gente verá semana que vem, na quarta-feira. Eu não fui julgado pelo Senhor, eu fui absolvido, porque o Senhor não gera culpa em mim. Então eu não aponto o dedo para o outro, julgando e tentando mudar o outro naquilo que eu entendo que ele tem que mudar, mas não necessariamente que ele precise mudar. Mas eu quero que ele mude, porque eu não me conformo, eu não aceito que ele seja do jeito que ele é. Então eu aponto o dedo,
ponho o dedo na ferida, eu culpo, eu ignoro, eu rejeito, mas quando eu estabeleci uma relação com Deus, onde eu fui alcançado pelo perdão, me apropriei do seu perdão, eu me vejo como em dívida com Deus, assim como qualquer outro está em dívida com Deus, e por isso eu sou capaz de perdoar. Isso é natural, isso é fruto do Evangelho. O fruto do Evangelho é aquele que foi absolvido e absolve os outros. O fruto do Evangelho é aquela situação onde você, pelo fato de ter sido alcançado pela graça, você goteja a graça de Deus sobre os outros. O fruto do Evangelho é a nova vida inaugurada por Jesus em nós, onde a bondade, a paz, a vida, o equilíbrio, tudo é produzido em nós. O fruto do Evangelho é o amor que dedicamos a Deus em resposta do amor de Deus dedicado a nós. Talvez você esteja me ouvindo aqui e pensando, mas tudo isso é um conto vindo de um púlpito cristão. Então eu pergunto, como que você está ouvindo o Evangelho hoje? Se o Evangelho, ele não é capaz de mudar a vida, conforme a proposta de Jesus, ele será capaz do que então? Fazer com que você seja apenas um religioso? Religiosos são rejeitados por Jesus, mas os que se permitiram ser alcançados pelo Evangelho são abraçados e têm o seu lugar contado entre aqueles que na eternidade desfrutarão de tudo aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Então me coloco nessa noite aqui como um companheiro seu de conversão ao Evangelho. Não sei, mas talvez você tenha que se converter ao verdadeiro Evangelho. Mesmo sendo já alcançado por Cristo, pecados perdoados, você é salvo. Não é isso que eu estou considerando aqui. Mas o Evangelho, que é capaz de produzir em nós, ou através de nós, esses frutos, talvez a esse Evangelho nós precisamos nos converter nesta noite.